A pior sensação é descobrir que você nunca foi tão importante assim. Tem uma dor que quase ninguém fala. Não é a dor de um término, não é a dor de uma traição, não é nem a dor de perder alguém. É pior, é a dor de perceber que você estava vivendo uma relação muito mais profunda dentro de você do que dentro do outro. Enquanto você criava vínculo, o outro criava conveniência. Enquanto você tentava entender, o outro apenas se afastava. Enquanto você se preocupava em não perder, o outro já estava emocionalmente distante há muito tempo. E talvez você conheça essa sensação. A sensação de perceber tarde demais que você carregava a relação nas costas sozinha. E hoje eu quero te mostrar por que algumas pessoas sempre acabam emocionalmente envolvidas em relações desequilibradas, porque dói muito aceitar que você não era prioridade. Entenda que o cérebro transforma migalhas emocionais em esperança tentando te proteger. Eu sou a Mônica Hentisnin, psicanalista especialista em neurociência aplicada ao comportamento humano, e esse vídeo talvez explique dores que você tentou racionalizar por anos. Porque às vezes, o que destrói alguém não é o abandono. É perceber que nunca recebeu o mesmo amor que entregou. A dor de quem sempre entrega mais acontece devido a um padrão comportamental. Existe um padrão muito comum em pessoas emocionalmente sobrecarregadas. Elas entram nas relações tentando construir, cuidar, manter. Tentando compreender e salvar algo ou alguém. E no começo isso parece amor, mas depois de um tempo, a relação começa a ficar estranha. Você sente que sempre é você que procura. Sempre é você que puxa a conversa. Sempre é você que tenta resolver. Sempre é você que percebe mudanças. Sempre é você que pede clareza. Sempre é você que insiste para a relação não esfriar. E aos poucos nasce uma exaustão silenciosa, porque relacionamentos desequilibrados não machucam de uma vez. Eles desgastam lentamente, e você começa tentando entender. Depois tenta compensar e merecer. Até chegar no momento mais perigoso, que é quando você começa a acreditar que precisa fazer mais para finalmente ser escolhida, ser amada. E aqui está algo importante. Pessoas emocionalmente carentes de validação confundem esforço excessivo com amor profundo. Mas amor saudável não exige que você se abandone para manter conexão. Existe um tipo de cérebro viciado em migalhas. Segundo a neurociência, as relações inconsistentes criam um efeito extremamente poderoso no cérebro que é o reforço intermitente. Funciona assim: às vezes a pessoa é carinhosa, às vezes fria, às vezes presente, às vezes distante, às vezes intensa, às vezes indiferente. E essa imprevisibilidade cria dependência emocional. Porque o cérebro humano se torna obcecado por recompensas inconsistentes. É exatamente o mesmo mecanismo psicológico presente em vícios. Seu cérebro pensa: talvez agora volte a ser como antes. Talvez dessa vez dê certo. Talvez eu só precise fazer mais um pouco. E é assim que muitas pessoas passam anos emocionalmente presas em relações que oferecem muito menos do que prometem. Não porque são fracas, mas porque o cérebro delas entrou em modo de sobrevivência emocional. Você não está apenas tentando amar alguém. Você está tentando recuperar a sensação de conexão que o próprio relacionamento ensinou seu cérebro a perseguir. Conheça o trauma invisível da não escolha. Existe uma ferida muito profunda por trás disso. A ferida de nunca se sentir realmente escolhida. Muitas mulheres cresceram emocionalmente invisíveis e precisavam se comportar, agradar, performar, cuidar dos outros, evitar conflito, merecer atenção, e sem perceber, aprenderam que amor não era algo recebido naturalmente, era algo conquistado. Então, na vida adulta, elas continuam tentando conquistar presença emocional. Tentam ser suficientes, tentam não incomodar, tentam entender tudo, tentam suportar tudo, mas no fundo, carregam um medo muito antigo. E se ninguém realmente me escolher? Ou e se ninguém me quiser? E é exatamente aí que relações desequilibradas se tornam perigosas. Porque qualquer migalha emocional parece confirmação de valor. Carl Jung dizia: tudo aquilo que não conscientizamos retorna como destino. E talvez o seu destino emocional esteja sendo dirigido por uma parte sua que ainda sente necessidade de provar valor para ser amada. A sombra não é apenas o lado ruim da personalidade. A sombra também guarda
carências reprimidas, medos antigos, necessidades emocionais negadas, partes suas que nunca receberam acolhimento. E quando você não olha para isso, procura no outro aquilo que deveria construir dentro de si. Então você passa a depender da validação do outro, da resposta do outro, da presença do outro, da aprovação do outro, e sem perceber, entrega ao outro o poder de definir o seu valor emocional. Mas existe uma verdade difícil que você precisa aprender. Quem não aprende a se validar, sempre ficará vulnerável a relações confusas. Pois dará aos outros o poder da sua vida, que eles nunca terão de verdade. E chega um momento em que a ficha cai. Toda pessoa que vive esse padrão passa por um momento específico, um momento silencioso. Não é necessariamente um término. Às vezes é apenas um detalhe, uma demora, um silêncio, uma ausência, uma frieza, uma falta de esforço evidente. Tipo aquela história de uma única gota transbordar um copo cheio. E de repente, alguma coisa dentro dela desperta e percebe que, eu estou lutando sozinha por isso. E essa consciência dói, porque junto dela vem a vergonha, a frustração, o sentimento de ter insistido demais, o medo de aceitar a verdade, a percepção de que o amor talvez nunca tenha sido recíproco na mesma intensidade. E esse momento também pode ser e deve ser o começo da libertação. Porque enquanto você romantiza migalhas, continua presa. Como começar a sair desse padrão? O primeiro passo é parar de interpretar intensidade como profundidade. Pessoas emocionalmente indisponíveis podem gerar muita ativação emocional, sem gerar conexão verdadeira. O segundo passo é observar reciprocidade. Relações saudáveis não deixam você constantemente confusa sobre o lugar que ocupa. Amor saudável não exige perseguição emocional contínua. E o terceiro passo, talvez seja o mais importante, aprender a construir dentro de você aquilo que passou anos tentando receber de fora. Porque enquanto existir um vazio emocional não reconhecido, por si mesma, qualquer atenção parcial parecerá amor. E isso muda quando você começa a desenvolver consciência emocional e para a busca por validação externa. É exatamente por isso que tantas mulheres chegam emocionalmente exaustas depois de anos repetindo os mesmos padrões sem entender como chegaram ali, e percebem que nunca aprenderam a olhar para si mesmas de verdade. No oráculo dos 4 temperamentos nos relacionamentos, uma das coisas que mais trabalhamos é justamente isso: identificar padrões invisíveis que mantêm mulheres presas em relações que as drenam emocionalmente. Porque não basta sair de uma pessoa. Você precisa sair do padrão que faz você voltar para o mesmo tipo de dor. Talvez o problema nunca tenha sido amar demais. Talvez o problema tenha sido acreditar que precisava se esforçar excessivamente para merecer presença emocional de alguém. E existe uma diferença enorme entre amar alguém e implorar emocionalmente para não ser esquecida. Aceite que você merece relações onde não precise se diminuir para permanecer. E talvez o começo da mudança seja exatamente esse: parar de correr atrás de quem nunca caminhou na sua direção com a mesma verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Em qual momento você percebeu que estava carregando uma relação sozinha? E se você quer entender mais sobre padrões emocionais, apego, neurociência e relacionamentos, se inscreve no canal e ative o sininho. Porque no próximo vídeo, eu vou mostrar por que pessoas emocionalmente frias conseguem gerar vínculos tão profundos em pessoas carentes de validação emocional. Um abraço, e até o próximo vídeo.